só diz sim aí, ou dá um joinha para mim aí, se vocês estiverem vendo a minha tela, por favor, para a gente poder Eu começar. tô vendo. Beleza, valeu. Então, olha só, na semana passada, a gente estava falando de Gálatas, capítulo 5 e a gente tinha visto do versículo 2 até o versículo 10, tá? Onde Paulo estava falando especificamente, né, dessa situação aqui, que ele estava falando mais um argumento para os Gálatas não se submeterem ao jugo da lei e confiarem a sua salvação apenas em Cristo, tá? E a gente tinha visto que isso significava que para Paulo, Cristo ou é totalmente suficiente, ou Cristo é um salvador completo em si mesmo, ou ele não é salvador nenhum. Ou é Cristo ou é nada, não tem outra opção. E Paulo falou assim: se vocês querem confiar na obediência, na sua própria obediência, tá? Vocês caíram da graça. Não existe salvação pela nossa própria obediência. Existe salvação por confiar na obediência de Cristo. E isso é basicamente a doutrina da justificação pela fé que nós já havíamos estudado em Gálatas, capítulo 2. Tá? No versículo 6, Paulo faz uma afirmação muito categórica a respeito da fé verdadeira, que é uma fé que atua pelo amor, não é uma fé morta. A fé cristã não é um mero assentimento intelectual, não se trata de conhecer uma doutrina, de saber explicá-la, mas se trata de operar essa fé por meio do amor ao próximo. Tá? E depois ele faz a afirmação do que um pouco de levedo, né, fermenta, um pouco de fermento leveda toda a massa. Querendo dizer basicamente para os Gálatas tomarem cuidado, porque uma coisa que eles entendem errado aqui e fazem errado aqui pode ter repercussões muito graves no futuro, consequências muito terríveis, muito drásticas. E a partir daqui a gente extraiu alguns princípios de aplicação a respeito de como funciona a fé no início da caminhada cristã, que parece tudo muito empolgante, a gente tem um zelo pela palavra, a gente tem um zelo pela doutrina, a gente tem um zelo evangelístico, a gente quer falar para as outras pessoas, a gente quer comunicar o evangelho. E depois a coisa começa a dar uma esfriada, e se a gente não se aperceber disso, a gente pode acabar cometendo alguns erros. E alguns erros que podem custar muito caro. E eu citei alguns desses erros, como, por exemplo, assumir o evangelho. O que seria assumir o evangelho? Você justamente presumir que está ok, que você já sabe aquilo, que a partir desse momento você pode se dedicar a outros assuntos secundários e sair da centralidade do evangelho. Né? Então vamos aprender mais sobre cosmovisão cristã na política, vamos aprender mais sobre cosmovisão cristã a respeito da família, ao invés de focarmos na centralidade do evangelho. Isso pode nos levar ao moralismo cristão, a gente pode acabar defendendo, né, moralidade cristã sem Cristo, ou seja, a nossa preocupação se torna realmente em fazer avançar as pautas cristãs, mesmo que não avancemos a Cristo, mesmo que nós não avancemos o Evangelho. Né? A gente corre o risco de transformar as boas novas de Cristo em bons conselhos, ou seja, a gente está mais preocupado com aquilo que Cristo pode fazer por mim, no que diz respeito aos dramas da minha vida pessoal, do que aquilo que Cristo fez por mim para me incluir no drama da redenção. Então, ao invés de eu entender aquilo que Jesus fez na história do mundo e me incluiu nessa história para participar do avanço do seu reino celestial, eu posso acabar me preocupando mais como Cristo pode resolver os meus problemas pessoais, os meus dramas pessoais, o meu casamento, a criação dos meus filhos, as minhas finanças, né? A minha felicidade. E aí a gente transforma o evangelho de Jesus Cristo em bons conselhos. Isso pode comprometer o nosso evangelismo, a nossa grande comissão, porque ou a gente pode ficar inerte, sem nada, sem ter boas notícias para falar para ninguém, e a gente simplesmente não se mexe, né? A gente fica apático, a gente não evangeliza, a gente não tem essa preocupação, a gente se torna autocentrado, se torna uma igreja que não se expande, uma igreja que
não cresce, uma igreja que só está preocupada em resolver seus próprios problemas. E a gente pode evangelizar errado, levar uma mensagem falsa, levar um evangelho sem Cristo, tá? E ainda uma última consequência era dormir com o inimigo. É a gente acabar condenando irmãos na fé que não compartilham exatamente de todos os detalhezinhos da nossa teologia. A gente espanca muitas vezes esses irmãos, tá? E a gente dorme com o inimigo. A gente acaba aceitando pessoas que não detêm a centralidade do evangelho como nossos amigos. E amigos, no sentido de amigos na fé, aqueles que estão compartilhando a mesma jornada. Quantas vezes, principalmente nessa época de política, eu já vi, né, pessoas agredindo irmãos na fé, que confessam o evangelho da salvação, o senhorio absoluto de Cristo, a divindade de Cristo, serem massacrados porque não compartilham exatamente da mesma opinião política. Enquanto que outros hereges, falsos cristãos, que são papistas, romanistas, mas que defendem a minha visão política. Ah, nossa, esse sim é meu amigo, esse sim eu quero estar perto. Mas aquele meu irmão em Cristo Jesus, eu quero estar longe porque as coisas secundárias que ele defende são diferentes da minha. Então, isso aqui era um alerta muito grande que Paulo deixou à igreja da Galácia e que serve para a gente muito bem, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo atualmente. Hoje nós vamos seguir até o final do capítulo 5, tá? Apesar de ser um trecho grande, não nos vai dar tanto trabalho assim, tá? Então eu vou ler primeiro e aí a gente começa a exposição. Sintam-se livres para me interromper a qualquer momento e perguntar. Ele começa assim no versículo 11. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, a partir do versículo 11, né, Paulo diz: irmão, se eu ainda prego a circuncisão, porque eu estou sendo perseguido. Tá? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Então, provavelmente, Paulo pode estar desfazendo alguma alegação falsa de que ele estaria pregando a circuncisão. Como Paulo poderia, de alguma forma, estar pregando a circuncisão? Nós sabemos, pelo livro de Atos, que o próprio Paulo, quando em Jerusalém, seguia alguns preceitos do judaísmo. Não porque Paulo acreditasse que os preceitos do judaísmo salvavam, ou porque Paulo acreditasse que os cristãos convertidos deveriam seguir preceitos do judaísmo. Mas Paulo fazia isso muito conscientemente por um zelo evangelístico. Ele próprio já disse em outras cartas que ele se fez de judeu para ganhar os judeus.
Em que sentido Paulo diz isso? No sentido de que ele não se importa em realizar coisas para que ele seja aceito em determinadas comunidades e possa pregar o evangelho com mais liberalidade. Como ele tinha interesse em também alcançar judeus para a salvação em Cristo Jesus, não havia problema em seguir preceitos do judaísmo, sendo ele próprio judeu de nascimento, quando em comunhão com esses judeus, para que pudesse pregar o nome de Cristo com mais facilidade. E isso talvez fosse usado contra ele por seus acusadores, dizendo que Paulo agia de maneira hipócrita. E na frente dos apóstolos ou de outros judeus, agia como judeu, e na frente dos gentios, agia como um gentio pagão qualquer. Mas isso não coloca em xeque a pregação de Paulo, porque Paulo não está dizendo que os judeus não possam praticar, de alguma forma, a lei e continuar obedecendo à lei do Antigo Testamento. O que ele está dizendo é que essa lei não salva e que essa lei não deve ser colocada como um jugo diante de gentios que foram convertidos ao cristianismo. Tá? Em outro sentido, Paulo pode estar também desfazendo alegações com base na sua vida pregressa. O próprio livro de Atos também conta a história de Paulo, e Paulo também faz uma breve biografia no livro de Filipenses, onde ele diz que ele próprio era fariseu. Ele mesmo já foi fariseu, observador ferrenho dos princípios do judaísmo, inclusive da lei oral, né? Da transmissão oral da lei, a Halaká judaica, lá que hoje está escrita nos livros judaicos da Mishnah. E Paulo seguia esses preceitos como um bom fariseu. E alguém pode estar falando, ora, o próprio Paulo fazia isso e agora ele está falando contra isso. Mas o argumento de Paulo aqui é, se ele ainda prega a circuncisão, seja essa uma alegação baseada na sua vida pregressa ou no seu comportamento diante dos judeus por conta da sua finalidade evangelística, ele está dizendo, se eu prego isso mesmo, se eu prego a circuncisão como necessária para a salvação, por que eu estou sendo perseguido então? Ora, aqueles que me perseguem não teriam razão nenhuma se eu ainda estivesse falando isso, porque se eu estou falando que a circuncisão é necessária ainda, de alguma maneira, junto com Jesus para a salvação, se a lei, nesse contexto representada pela circuncisão, tem alguma necessidade dela ainda para a salvação, então não existe escândalo da cruz. Não existe nenhum escândalo. A cruz não é nenhum empecilho, porque os próprios judeus acreditavam que viria o Messias. O que Paulo está dizendo é que o Messias somente salva e a lei nunca teve essa finalidade. Se ele estivesse dizendo o contrário, não faria sentido que ele estivesse ainda sendo perseguido. E Paulo faz agora no versículo 2, no versículo 12, aliás, uma afirmação extremamente grave que pode, às vezes, passar desapercebido a alguns olhos desatentos. Ele fala, quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Na nossa tradução que nós estamos utilizando aqui no estudo, que é a Nova Almeida atualizada, aparece esta palavra, quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. No entanto, a palavra aqui, ela claramente, né, tem o sentido de castração. Paulo não está falando de uma mutilação qualquer. Beleza? Paulo não está falando de uma mutilação qualquer. Paulo está falando que ele está basicamente dizendo: Tom, quem dera se castrassem, cortassem as suas genitálias, aqueles que estão perturbando vocês. É isso que ele quer dizer. Né? Quem dera se castrassem. E por que uma afirmação tão grave e tão enfática, né, de Paulo a respeito dos judaizantes? Né? Eu vou colocar aqui para que vocês não se esqueçam. Essa mutilação tem a ver com castração. Jesus já tinha feito uma afirmação, não desse jeito especificamente, falando de castração, mas uma afirmação tão grave quanto essa de Paulo, em que ele dizia assim: quem dera se colocar, amarrassem pedras de moinho no pescoço esses que estão enganando os meus pequeninos e se lançassem no mar com essa pedra de moinho amarrada no pescoço. Então é uma afirmação tão grave quanto essa. No entanto, esse contexto aqui da mutilação, da castração que Paulo se refere, ele seria muito bem entendido pelas pessoas que viviam na Galácia.
lembrem-se que a Galácia é uma região, uma província do Império Romano, tá? Localizada próxima à Cilícia e à Síria, tá? Numa região onde a gente tinha a chamada Ásia Menor, beleza? Existe uma província da Ásia também um pouco mais voltada próximo ao Mar Egeu, mas a província da Galácia já tinha sido considerada uma região chamada de Ásia Menor, onde era adorada uma deusa chamada Cibele. Cibele era uma deusa da Anatólia, daquela região ali, que foi muito ovacionada por gregos e depois acabou sendo incorporada pelo Império Romano no culto também dos romanos. E os sacerdotes de Cibele eram eunucos. Então, os sacerdotes dessa deusa eram homens e eram eunucos. Ou seja, homens que castravam a si mesmos para poder cumprir esse ofício de sacerdote dessa deusa. E essa deusa era muito conhecida na região da Galácia. Muito, muito, muito conhecida. Então, quando Paulo faz essa referência, tomara que se castrassem aqueles que estão perturbando vocês, ele está basicamente falando assim: tomara que eles fossem, quem dera eles fossem feitos iguais a esses sacerdotes de Cibele, esses eunucos, esses eunucos. E assim, é uma afirmação um tanto quanto estranha, e existem algumas interpretações, né? Eu vou dar para vocês aquela que eu acho mais plausível, tá? Que a gente pode encontrar em alguns comentaristas, como, por exemplo, o William Hendrickson, tá? Ele deu uma explicação muito boa. Basicamente, Paulo está dizendo, se a gente pudesse parafrasear o que Paulo está dizendo, a gente poderia dizer o seguinte: esses judaizantes, querem circuncidar os outros, porque a circuncisão era tida para os pagãos como uma espécie de mutilação. Os romanos, quando viram os gregos sacerdotes de Cibele, eunucos, achavam isso um absurdo. E mesmo tendo incorporado o culto de Cibele, a Roma proibiu a castração, porque eles achavam isso uma mutilação absurda. E muitas culturas, até mesmo pagãs, achavam também a circuncisão uma mutilação tanto quanto desnecessária praticada pelos judeus. Então, Paulo está dizendo basicamente para ele o seguinte: esses judaizantes querem mutilar os outros, querem circuncidar os outros, querem circuncidar os gentios, então que se castrem, eles que arranquem tudo logo de uma vez. Pois assim, eles não teriam sequer do que se gloriar. Eles não teriam nada do que se considerar, de que considerar uma vantagem, porque não restaria nada. Eles decepariam logo tudo. E talvez assim eles começassem a perceber que a salvação é somente por Jesus Cristo. Eles estão querendo se gloriar na carne do seu órgão genital, tomara que eles perdessem esse órgão genital, tomara que eles fizessem eunucos, se mutilassem completamente, porque assim eles não teriam nada do que se gloriar. Não sobraria era nada para eles. E assim talvez eles perceberiam que a salvação é somente por Jesus Cristo. É basicamente essa a intenção de Paulo ao fazer uma afirmação tão drástica, né, a respeito da castração. E ele continua: porque vocês, meus irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Ora, Paulo já tinha dito para eles que a fé verdadeira era aquela fé que atua pelo amor. E agora ele está referindo-se a essa ideia novamente, quando ele diz: meus irmãos, vocês não são assim. Vocês não foram chamados para se gloriar na carne. Vocês não foram chamados para obter salvação por mérito próprio. Vocês não foram chamados para obediência à lei. Vocês não precisam se submeter a rituais litúrgicos dos judeus. Isso não vai salvar vocês. Vocês foram chamados à liberdade. Mas, por favor, não usem dessa liberdade para dar ocasião à carne. O que isso quer dizer? Liberdade cristã é igual à liberdade do pecado. Liberdade cristã não é liberdade para pecar.
Liberdade cristã é liberdade do pecado, certo? É diferente. Você está livre não para cometer pecados. Você está livre do pecado. Entende? A gente já tinha até falado isso em Gálatas 1:1. A gente viu, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nos libertou de quê? Nos libertou, segundo Paulo, dos rudimentos fracos e pobres desse mundo, nos libertou da morte, nos libertou da ira vindoura, nos libertou desse mundo perverso, nos libertou da lei e nos libertou da carne e nos libertou do pecado. Então, nós não fomos livres para pecar. Nós somos livres de pecar. Essa é a verdadeira liberdade cristã. Aqueles que confundem a liberdade cristã com libertinagem não são cristãos. Nós estamos livres do pecado e não livres para cometer pecados. E como que nós sabemos que nós estamos livres do pecado? Porque agora nós devemos ser servos uns dos outros. E como nós servimos uns aos outros? Amando uns aos outros. Amando uns aos outros. E aqui Paulo faz mais uma afirmação muito interessante aqui no versículo 14, onde ele diz, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Essa é uma frase muito interessante, porque muitas vezes a gente atribui essa ideia simplesmente a Jesus. E, de fato, Jesus falou isso, né? Ame ao próximo, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas isso não era nada já estranho ao judaísmo, tá? Os próprios rabinos judeus já falavam coisas muito parecidas com isso. O próprio rabino, o grande rabino Hillel, que foi o instrutor de Gamaliel, que foi o instrutor de Paulo, já falava coisas muito semelhantes como isso, que a lei se cumpria no amor. E aqui é importante a gente afirmar que a lei, que o amor, melhor dizendo, é a lei. Amar ao próximo é a lei. E Paulo não está contrastando a lei com o amor. Paulo não está fazendo contraste como se a lei e o amor fossem coisas diferentes. Muito pelo contrário, ele está dizendo: amar é cumprir a lei. Amor é igual à lei. E é muito interessante quando a gente pensa nisso, porque nos nossos tempos é muito comum que as pessoas falem algumas coisas um tanto quanto absurdas, tá? Coisas do tipo assim: ah, Jesus não quer que a gente cumpra a lei. Jesus só quer que nós amemos uns aos outros. Não precisamos mais cumprir a lei, nós só precisamos nos amar. O evangelho é amar uns aos outros. Nós devemos nos amar, nós devemos viver como uma fraternidade, amando uns aos outros. E é isso que é o evangelho. Jesus veio para trazer essa boa notícia que nós devemos amar uns aos outros. Mas o amor não é o evangelho. O amor é a lei. Amar o nosso próximo não é o evangelho. Isso é a lei, né? Como nós amamos ao próximo? Cumprindo a lei. Amar o próximo é cumprir a lei. É óbvio, nós não cumprimos a lei para sermos salvos. Nossa fé é que nos salva, mas a nossa fé opera pelo amor. A fé gera o amor. O amor nos faz obedecer. O amor nos faz obedecer a Deus. Então, amar o próximo como a si mesmo, isso é a lei e não o evangelho. Tá? É importante essa distinção, porque senão a gente cai, né, de volta no legalismo. Ah, não, o evangelho é que nós devemos amar uns aos outros. Não, isso não é o evangelho, isso é a lei. Nós devemos amar uns aos outros? Devemos, mas isso não é o evangelho. O evangelho é que Cristo nos amou sendo nós ainda pecadores. Isso é o evangelho. Agora, que eu devo amar o meu próximo, isso não é o evangelho, isso é a lei. É assim que eu obedeço a Deus e eu demonstro a minha fé genuína amando o meu próximo. E Paulo continua no versículo 15. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. E é interessante essa exortação, porque até então não existiam muitas evidências na carta de que provavelmente existissem divisões na igreja da Galácia.
não havia nenhuma evidência assim explícita, por exemplo, como na carta de Paulo aos Coríntios, onde claramente existem facções, partidos brigando entre si na igreja. Nesse caso aqui, não. Até então, a gente estava ali parecendo que a igreja estava sendo vítima de judaizantes e Paulo está tentando ensiná-los como se defender desses hereges. Mas esse versículo, Paulo diz claramente: se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Então, por quê? Por que Paulo está dizendo isso? Provavelmente porque a ideia da justificação pelas obras poderia estar produzindo disputas e invejas, né? Poderia estar produzindo disputas. Uma contradição com o verdadeiro cumprimento da lei. Então pense o seguinte: estava ali, Paulo ensinou o verdadeiro evangelho para eles. Aí chega um grupo e fala assim: não, não, não. Isso aqui, ó, não é bem assim, não. Tem Jesus, mas tem a lei também, tem a circuncisão, tem o sábado, tem as dietas. E aí algumas pessoas se deixam facilmente seduzir por essas ideias, né? Algumas das pessoas da Galácia se deixam seduzir por essas ideias aqui dos judaizantes. E aí eles começam a se achar melhores do que os outros, porque eles estão praticando esses princípios. E aí começa uma disputa na igreja. E provavelmente por conta dessa disputa é que Paulo foi avisado. Aquele grupo que achava que as ideias dos judaizantes estavam erradas se encarregou de avisar Paulo do que estava acontecendo. E por isso Paulo escreve a carta. Se não tivesse ocorrido nenhum tipo de conflito entre aqueles que estavam aceitando a heresia judaizante e outros que não estavam aceitando esse tipo de coisa, provavelmente Paulo nem ficaria sabendo do problema e não teria escrito a carta. Então é possível que esses dois grupos entrarem em algum tipo de confronto, né? Devorando uns aos outros, mordendo uns aos outros. Ou seja, claramente um tipo de conflito que estaria acontecendo aqui na Igreja da Galácia. Mas Paulo está dando uma advertência que é a seguinte: vocês ficam se mordendo uns aos outros, né? Muito provavelmente será uma advertência para o grupo judaizante que estava, né, acusando os outros de não cumprirem esses preceitos do judaísmo. E Paulo está dizendo o seguinte: vocês estão acusando eles de não cumprirem a lei, vocês não estão obedecendo à lei quando fazem esse tipo de acusação. Vocês não estão obedecendo à lei quando ficam brigando, quando ficam conflitando com os outros. Porque a lei se cumpre no amor. Ame ao próximo como a si mesmo. Aí você quer me dizer que você está cumprindo a lei, sendo que o princípio elementar, o princípio básico da lei não está sendo cumprido, que é o amor? Que cumprimento da lei é essa? Que não ama o próximo como a si mesmo. Então você quer cumprir a lei? Comece com isso. Comece amando o seu próximo como a si mesmo. Né? Então Paulo está dando esse aviso. Ah, você tá cumprindo, quer cumprir a lei? Então comece por isso. Agora, como você diz que cumpre a lei e acha que cumprir a lei é circuncidar? Acha que cumprir a lei é guardar o sábado? Não, cumprir a lei é amar ao próximo como a si mesmo. Isso é o verdadeiro cumprimento da lei. E Paulo vai dizer agora: porém eu digo o seguinte: vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Né? Os verdadeiros crentes, eles possuem o Espírito Santo como sinal de sua inserção na aliança e como garantia da consumação futura. Tá? Os crentes verdadeiros, eles possuem o Espírito Santo como um sinal da aliança de Deus e como uma garantia da consumação futura. O Espírito Santo, então, ele significa duas coisas para os cristãos. Ele é um sinal e uma garantia. Ele é o sinal de que Deus inseriu essa pessoa na aliança com ele. O sinal da antiga aliança era a circuncisão. O sinal da nova aliança é o Espírito Santo. Esse é o verdadeiro sinal da nova aliança. E o Espírito Santo é a verdadeira garantia da consumação. Então é o que ele diz: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Jamais vão satisfazer os desejos da carne. Tá?
E por que não vão satisfazer os desejos da carne? Porque o cristão verdadeiro que tem o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Essa afirmação é muito importante para a gente, porque quando Paulo diz a carne luta contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Ele está fazendo uma das afirmações mais importantes que a gente pode encontrar na Bíblia a respeito de como saber se nós fomos realmente salvos por Jesus Cristo. Como saber se eu sou um cristão genuíno? Como saber se eu realmente pertenço a Cristo? Porque o Espírito Santo é o sinal e é a garantia. Mas como eu posso saber que eu tenho o Espírito Santo? Como que eu posso saber disso? Paulo está linkando as duas coisas. O Espírito Santo é o nosso sinal e a nossa garantia. E como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? É bem simples. Aqueles que têm o Espírito Santo, eles lutam contra a carne. O Espírito Santo não vai deixar o cristão verdadeiro pecar livremente. O Espírito Santo não vai deixar um cristão verdadeiro pecar impunemente, pecar sem peso na consciência, pecar sem consequências, pecar sem que exista luta. O crente verdadeiro, ele não é caracterizado. O crente verdadeiro, ele não é caracterizado. Gabriel, você não está escutando, certo? Vai nas configurações de áudio e aceita as configurações que o computador ou o seu celular der para você. Ou então inicia de novo, sai da reunião, entra novamente e aceita as configurações de áudio que o próprio Zoom sugerir para você. Aí vai funcionar, beleza? Então, continuando o que eu estava falando, ele diz o seguinte, que os cristãos verdadeiros, eles não vão pecar livremente. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai deixar. O Espírito Santo luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito Santo. E eles ficam numa luta interna. A vida cristã não é caracterizada, né, por uma impecabilidade, por uma perfeição absoluta. Nós não nos tornamos justos de fato no momento em que somos justificados. Nós somos considerados justos. É diferente. Mas a partir do momento que nós somos considerados justos e o Espírito Santo nos é concedido como sinal e garantia da consumação futura, o Espírito Santo já inicia agora um trabalho de santificação no crente. Esse trabalho de santificação, ele não se dá em termos imediatos, mas ele se dá em um espaço de tempo prolongado durante a nossa vida. O Espírito Santo trabalha no coração dos crentes a santificação. E ele vai lutar contra a carne. O sinal de que alguém não é crente é que ele se entrega livremente ao pecado, sem consequências, sem peso na consciência. Ele peca, o faz porque quer e simplesmente não tem vontade nenhuma de fazer diferente. Enquanto que o sinal do verdadeiro cristão é que, apesar de pecar, ele ainda assim vai lutar contra isso. De alguma maneira, o Espírito Santo fortalece, ele se incomoda, ele se entristece. Aquele indivíduo vai se esforçar de alguma maneira para não pecar. É óbvio que ele não vai conseguir fazer isso absolutamente, de forma perfeita, mas que ele vai se esforçar, ele vai, porque o próprio Espírito Santo garante que essa luta vai acontecer. E se essa luta não acontece, é uma evidência de que não há o Espírito Santo. É importante demais a gente frisar isso, porque muitas vezes as pessoas são tidas por crentes por manifestarem dons, em tese, dons do Espírito Santo. Mas em nenhum momento a Bíblia afirma que aqueles que manifestam dons têm o Espírito Santo. A gente deve confiar que temos o Espírito Santo, nós devemos confiar que temos o Espírito Santo, porque lutamos contra o pecado. Esse é o verdadeiro sinal. E não porque profetizamos, e não porque falamos em línguas, e não porque fazemos isso e fazemos aquilo. Porque até mesmo uma jumenta falou como boca de Deus.
né? Até mesmo ímpios profetizaram e foram para o inferno. Então, dons, habilidades especiais não significam conversão. A conversão é marca dos verdadeiros crentes e ela é caracterizada por uma luta interna contra o pecado. Uma luta interna contra o pecado. E por isso que Paulo fala, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. O Espírito Santo vai garantir a luta contra o pecado. A lei, como nós vimos em Gálatas 4, avultava o pecado. A lei aumenta a consciência do pecado, mas a lei não nos capacita a lutar contra ele. A lei faz a gente enxergar o pecado como pecaminoso, o pecado como algo mal, mas a lei nunca nos deu forças para lutar contra o pecado. Nunca deu. Valeu, Gabriel. Agora está funcionando. Beleza. Então é isso. A lei nunca capacitou ninguém. A lei nunca deu força para ninguém lutar contra o pecado. A lei nunca teve sequer essa intenção. O propósito da lei era funcionar como uma lupa, aumentando o pecado, amplificando a nossa visão do pecado para que a gente considerasse o pecado como pecaminoso, como mal, como ruim. Mas quem nos capacita a lutar contra esse pecado não é a lei, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o sinal e a garantia obtido por meio da fé em Jesus Cristo. Não por obras, mas por meio da fé. Beleza? Agora ele continua. Ora, as obras da carne são conhecidas e ele vai meter uma lista. O que a gente precisa entender aqui? Que vão existir, ou existia na igreja da Galácia e vão existir em nosso meio também nas igrejas hoje, basicamente 3 tipos de pessoas que podem ser encontradas em igrejas de forma geral. Existem os libertinos, existem os legalistas e existem os cristãos verdadeiros. A libertinagem e o legalismo são realmente duas, né, opções em que as pessoas facilmente se precipitam. São duas alternativas ao cristianismo verdadeiro em que facilmente as pessoas se deixam enganar e se deixam levar. Alguns, enfatizando a graça, podem correr o risco de se tornarem libertinos, e Paulo fez já uma advertência contra eles, do tipo, não usem da sua liberdade para dar ocasião à carne. Não quer dizer que vocês, eu sou salvo por Jesus Cristo, não depende das minhas obras. Jesus Cristo me imputou justiça, justificação pela fé. Maravilha, o Espírito Santo me foi dado pela graça, então agora eu peco e quanto eu quiser e eu vou parar no céu no final das contas porque a salvação é pela graça. Não. Porque, como eu disse antes, nós fomos livres do pecado e não para pecar. O outro absurdo é o legalismo. É dizer assim, não, é diminuir a graça, é minimizar a graça. Tá bom, é pela graça, mas eu tenho que obedecer, eu faço assim, eu faço assado, e assim eu tô mais santo, e assim acontece aquilo, e aí eu faço e aconteço. E aí você cai no outro problema, que é começar a confiar na sua própria obediência. A ideia de Paulo é que a gente não pode cair em nenhuma dessas duas armadilhas. Os cristãos genuínos, eles têm consciência de que eles são salvos simplesmente pela obra de Cristo, somente. Mas que ainda assim eles devem viver em santidade, não para obterem méritos diante de Deus, mas porque eles amam aquele que realmente os salvou. Esse é o objetivo. Então nós realmente devemos, né, estar no grupo dos cristãos genuínos e não dos libertinos, tampouco dos legalistas. E como nós podemos saber que nós somos os cristãos verdadeiros? Nós lutamos contra o pecado e nós cremos em Jesus Cristo. É assim que a gente sabe. E nós seremos guiados, então, pelo Espírito Santo. O que é ser guiado pelo Espírito Santo? É o que Paulo vai dizer aqui agora. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. E ele vai contrastar 2 tipos de pessoas.
Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo e aqueles que são guiados pela carne. Existem esses dois grupos de pessoas, os que são guiados pelo Espírito e os que são guiados pela carne. Como nós podemos saber quem são aqueles guiados pelo Espírito e aqueles guiados pela carne? A primeira coisa que a gente precisa saber é quem são os guiados pelo Espírito Santo. Nós não podemos cair no erro de achar que os guiados pelo Espírito Santo, né, ser guiado, aliás, pelo Espírito Santo é uma espécie de segunda bênção, ou é uma espécie de avivamento espiritual que um crente, uma vez converso, já recebe isso como uma forma superior de vantagem espiritual. E ser guiado pelo Espírito Santo não se trata disso. O próprio Paulo já disse o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Em Gálatas 5:16, logo ali antes, ele disse que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são aqueles que andam pelo Espírito. Em Gálatas 4:26 e em 5:1, ele diz que os guiados pelo Espírito Santo foram aqueles que foram libertados por Jesus Cristo. Em Gálatas 3:29, ele diz que os que são guiados pelo Espírito Santo são aqueles que pertencem a Cristo. Em Gálatas 3:9, ele diz que os que são guiados pelo Espírito Santo são aqueles que são da fé. E em Romanos 8:14, ele diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são os filhos de Deus. Ou seja, com base nisso, a gente pode concluir que guiados pelo Espírito Santo são os crentes, todos eles. Todos os crentes são guiados pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo não é uma vantagem de alguns crentes em detrimento de outros. Não é uma bênção superior que a gente recebe por méritos próprios ou porque buscou-se mais o Espírito Santo do que outros. Ser guiado pelo Espírito Santo é um privilégio concedido a todos aqueles que foram salvos por Jesus Cristo e creram nele. Isso é um privilégio de todos os crentes. É isso, todo crente é guiado pelo Espírito Santo. E o que significa ser guiado pelo Espírito Santo? Significa santificação. Santificação. Aqui nós podemos seguir novamente o William Hendrickson quando ele diz o seguinte: ser guiado pelo Espírito Santo é uma influência constante, eficaz e benéfica que o Espírito Santo exerce no coração dos crentes, capacitando-os a vencer o poder do pecado e a andar nos caminhos de Deus livres e alegremente. Ou seja, o Espírito Santo nos vai capacitar a lutar a guerra contra a carne e o pecado. E muitas vezes a gente pode perder, mas muitas vezes nós vamos ganhar. E nós vamos nos alegrar nessa luta contra o pecado. E nós vamos nos alegrar em viver em obediência a Deus tantas vezes quanto nós conseguimos fazer isso. Tá? E quem são aqueles guiados pela carne? Ora, Paulo vai listar agora. Os guiados do verso aí 19 até o verso 23, nós vamos ter Paulo contrastando aqueles que são guiados pelo Espírito e aqueles que são guiados pela carne. Quem são os guiados pela carne? Aqueles que praticam as obras da carne. E quem são os guiados pelo Espírito? Aqueles que praticam os frutos ou as obras do Espírito. E Paulo lista: as obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisão, facção, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Existem diversos estudos por aí que vão fazer teologias imensas em cima de cada uma dessas palavras que Paulo lista como sendo obras da carne. Muitas dessas listas, desses estudos, são extremamente úteis, mas se nós fizéssemos isso hoje, nós teríamos nosso tempo consumido para poder falar individualmente de cada uma dessas coisas. Então eu quero comentar apenas o princípio geral. Pecados dessa natureza que Paulo lista e viver nesses pecados sem aquela luta interna que nós mencionamos hoje, antes, é a marca daqueles que vivem na carne. Praticar esses pecados e viver neles sem qualquer tipo de luta demonstra que a pessoa está na carne. Ela é guiada apenas pela carne.
Ela está entregue ao pecado. E Paulo contrasta. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Né? Contra essas coisas não existe lei. Ou seja, o Espírito Santo te capacita, né, a fazer essas coisas. O Espírito Santo te capacita a viver em amor para com o próximo e em obediência para com Deus. Basicamente, esse fruto do Espírito Santo é a obediência a Deus. É você ser contente. É você viver em paz com as pessoas. É você ser fiel. É você se controlar, ter domínio das suas próprias paixões. Isso é viver no Espírito. Essas coisas, esse fruto demonstra que existe uma luta. E você não vai agir assim 100% das vezes, como a gente já disse, você ainda não foi glorificado e isentado completamente do pecado. Mas você vai lutar por isso, você vai demonstrar esse espírito que busca a obediência a Deus e busca amar o próximo como ama a si mesmo. E Paulo está dizendo, contra essas coisas não há lei. A lei que ele está falando aqui não é a lei do Antigo Testamento, a lei de Deus que ele está mencionando. Ele está dizendo, contra essas coisas não tem lei, não tem nada que te impeça de fazer isso. Se você cumprir essas coisas, não existe nenhuma lei que te proíba de amar as pessoas, que te proíba de ter paz, que te proíba de ser bom, que te proíba de ser fiel. Não tem nada, não há nada contra essas coisas. Essa vai ser a evidência cabal daqueles que realmente foram salvos. E por que que a gente pode ter essa certeza? Por que que a gente tem certeza de que a libertinagem será condenada? Por que que os libertinos vão junto com os legalistas para o inferno? Porque os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e com seus desejos. Essa frase é muito importante. Esse versículo aqui é muito importante. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Olha o que ele está dizendo. E a gente pode emendar o versículo 25 no versículo 24. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqueles que creram em Jesus Cristo, Cristo crucificado, na obediência de Cristo, no sacrifício de Cristo para a sua salvação, depositaram sua fé, sua confiança totalmente nele, recebem o Espírito. Ora, se Jesus foi crucificado pelos meus pecados, não faz o menor sentido eu agir ainda como se eu vivesse no pecado. Por quê? Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. Nossa carne foi crucificada com ele. Nossas paixões, nossos desejos pecaminosos também foram crucificados com ele. Jesus não morreu apenas para nos justificar. Ele morreu também para nos santificar. Ele concede o Espírito Santo também para que nós nos santifiquemos na presença dele. E cada vez que nós pecamos, né, isso é uma afronta ao sacrifício de Cristo. Isso é um vitupério, é uma coisa terrível contra aquilo que Cristo fez. Né? A gente deve pensar o seguinte: cada pecado que cometemos, hoje, custou um inferno de sofrimento para Cristo expiar. Ou seja, eu sou salvo por Jesus Cristo, eu criei. Aí hoje eu vou lá e cometo um pecado. O que eu tenho que imaginar é o seguinte: Cristo morreu por esse pecado que eu estou cometendo, por esse pecado que eu acabei de cometer. Cristo morreu por ele. Cada pecado merece a justiça eterna de Deus. Cada pecado que eu cometo hoje foi um inferno de sofrimento que Cristo teve que pagar. Imagina isso. Quantos infernos, quantas eternidades de dor e de angústia Jesus Cristo teve que sofrer só para levar os seus pecados.
E aí, uma vez que você diz que recebeu a Jesus Cristo, que creu nele, você continua acrescentando mais e mais pecados para Cristo sofrer por eles. É óbvio, ele o fez no passado, mas ele fez por todos os pecados que você cometeu e cometerá. Não se engane, cada pecado que você comete, Jesus pagou por cada um deles individualmente. E ele sofreu um inferno inteiro por conta de cada um dos seus pecados. Como um cristão verdadeiro pode conviver com isso? Acrescentando mais e 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 mais. Vitupério mais e mais e mais sofrimento a Cristo impunemente, sem isso lhe pesar na consciência. Não faz sentido. Não tem sentido. Né? Certa feita perguntaram a Spurgeon, né, se uma vez que um crente era salvo, ele era salvo para sempre. E aí perguntaram isso para o Spurgeon, falando assim, se alguém foi salvo para sempre? E Spurgeon respondeu, né, estou parafraseando, obviamente. Respondeu, sim, sim, uma vez salvo, salvo para sempre. E aí retrucaram de volta e falaram para ele assim, mas então se eu fui salvo, eu posso continuar pecando e aí eu vou para o céu? Aí Spurgeon diz claramente que não. Porque a Bíblia ensina a perseverança dos santos e não a perseverança dos ímpios. E faz todo sentido. Aqueles que realmente foram salvos por Jesus sequer vão cogitar a possibilidade de continuar vivendo impunemente no pecado. Os verdadeiros cristãos sequer vão considerar isso como uma possibilidade. O simples fato de alguém considerar isso. Não, então eu fui salvo, então eu posso continuar pecando e tá beleza. Putz, só cogitar essa possibilidade já mostra que você não entendeu foi nada. Você não entendeu foi nada da cruz de Cristo. Não entendeu nada. Passou tudo lotado assim, ó. Perdeu completamente a cruz. Né? Porque o cristão verdadeiro nem vai pensar numa possibilidade absurda dessa. De continuar pecando, sendo que o amado da sua alma morreu justamente por esses pecados. Eu trouxe aqui até duas frases interessantes para mostrar para vocês de dois grandes homens de Deus. E um deles é o próprio Spurgeon. Olha lá. Olhe para a cruz e odeie o seu pecado, pois o pecado pregou o seu amado no madeiro. Como é que você vai viver no pecado se foi justamente o teu pecado que botou Cristo na cruz? Não tem sentido. Olha o que J.C. Ryle diz. Foi o pecado que teceu a coroa de espinhos. Foi o pecado que cravou as mãos e os pés de nosso Senhor e traspassou o seu lado. Foi o pecado que levou o Senhor ao Getsemane e ao Calvário, à cruz e à sepultura. Nossa oração deve ser extraordinariamente... Nosso coração, aliás, deve ser extraordinariamente frio se não abandonamos ou se não abominamos o pecado. O cristão ele tem que abominar o pecado. Tem que odiar o pecado com todas as forças dele, porque foi por esse pecado que Cristo sofreu um inferno para poder expiar. Então, se nós vivemos no Espírito, nós também andamos no Espírito. O cristão verdadeiro que recebeu o Espírito, vive nesse Espírito, deve andar nesse Espírito também. E a conclusão do capítulo 5 é: não nos deixemos, então, possuir de vanglória. Beleza? Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros ou tendo inveja uns dos outros. Então é justamente o que Paulo está concluindo isso. Não se matem uns aos outros, não se deixem vangloriar. Vocês não fizeram nada para a salvação de vocês. Vivam no fruto do Espírito. Vivam de acordo com aquele que salvou vocês do pecado. E vivam nessa liberdade conquistada pelo Senhor Jesus Cristo. Então é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham entendido aí. Se quiserem mandar vossas